Eu sei, meus queridos, vocês já pediram muito e nós estamos trazendo mais notícias para vocês no sentido que nós estamos cada vez, me parece, mais perto de uma possível paz no conflito Rússia-Ucrânia e, pelo jeito, Putin e Trump estão em diálogo direto, meus queridos. Isso é a notícia que nós temos hoje. Antes se falava de terceiros que estão conversando, russos e americanos, mas agora foi falado que não, os próprios dois líderes têm conversas secretas sobre a guerra na Ucrânia. Tá? Então, isso é uma coisa que, ao meu ver, realmente é uma coisa bastante bom, ótimo. E nós, logicamente, sempre de novo, quando a gente tem novas informações, nós vamos passar diretamente para vocês, porque a situação é muito perigosa e por isso acho que vale a pena também, sempre de novo, trazer que seja um pouquinho a mais que a gente fica sabendo, né, para manter vocês informados. Os presidentes Trump e Putin já estão, agora atenção, em contato direto e estão tentando encontrar uma solução para o conflito da Ucrânia. O atual chefe de Estado ucraniano, Zelensky, o atorzinho, né, não está particularmente feliz com isso. Imagina, né? Imagina, já falei ontem para vocês, né, que ele devagarinho ele está saindo do campo, né? Vocês vão ver. E os europeus, eles não desempenham nenhum papel nas negociações. Aqueles que se encontram no meio são mais atingidos. Eles não têm papel nenhum, gente. Não tem papel nenhum. Aqueles que mais sofrem, né? Porque, na verdade, desde o início a gente sabia quem é que decide o que vai acontecer. São os americanos e os russos. E não tem nada a ver com os vasalos europeus, gente. Nós estamos aqui para pagar a conta. É só. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, ele não vai confirmar coisa que não aconteceu, que está em contato direto com Vladimir Putin. Uma atitude que está causando considerável agitação em Washington. Em uma entrevista exclusiva a bordo da Força Aérea 1, Trump revelou detalhes dessa comunicação explosiva ao New York Post, mas permaneceu discretamente em silêncio sobre seu escopo exato. Todas essas pessoas mortas, jovens, pessoas lindas, bonitas, eles são como nossos próprios filhos, ele disse. 2 milhões deles. E logicamente que ele está se referindo aos ucranianos e também aos russos. E ele próprio diz, e sem nenhuma razão, disse Trump diretamente. Ele também expressou sua crença de que Putin não era diferente a carnificina no campo de batalha e que queria o fim da morte. Tá? Ele disse, gente, sem nenhuma razão, eles estão morrendo que nem mosquito. O Kremlin respondeu às revelações de Trump como acrobacias diplomáticas típicas de Moscou. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, manobrou habilmente. Existem vários canais de comunicação entre Moscou e Washington, disse ele à agência de notícias estatal TASS, sem se, isso é importante, comprometer-se as negociações descritas por Trump realmente ocorreram. Claro que eles vão ficar com o pé atrás, porque eles, a cada dia que passa, vão conseguir mais território da Ucrânia. Eles estão indo à frente. A situação se torna particularmente picante pela reação do presidente ucraniano Zelensky, que alertou Trump com urgência para não se encontrar com Putin antes de se encontrar consigo.
Um diálogo sobre a Ucrânia sem a Ucrânia é inaceitável. Zelensky deixou claro. Como se ele tivesse alguma chance de interferir nessas conversas das duas pessoas dos lados importantes que nós temos aqui. Ele acha que, que ainda é uma luzinha que eu vejo assim, eu vejo assim uma luzinha que cada vez fica mais fraquinha. Antes ele estava brilhando, né? Os países ocidentais, onde ele chegou, foi aplaudido, foi aberto um tapete vermelho, né? E é aquele que ele luta pela Europa, ele defende os europeus. A mim, nunca ninguém me perguntou se eu preciso ser defendido pelo Zelensky e os ucranianos. Né? Porque aí eu tinha culpa nas perdas das vidas, milhões de vidas. Eu não, gente. Eu não. Se vocês me conhecem, desde o início, eu disse, nós temos que ter negociações diplomáticas. Né? Um diálogo sobre a Ucrânia sem a Ucrânia é inaceitável, Zelensky deixou claro. Em troca de mais apoio dos Estados Unidos, ele ofereceu a Washington acesso a terras raras estrategicamente importantes. Uma jogada inteligente nesse jogo de poker geopolítico. No entanto, sobre o que eu também já falei ontem, no outro vídeo, no entanto, eles estão localizados principalmente no território ocupado pela Rússia no leste, que serão incorporados ao território russo. E os outros campos, né, no outro lado, grandes corporações como BlackRock, Vanguard, etc., já falei há 2 anos atrás. Tá? Atualmente, a Rússia, só para vocês terem uma noção, a Rússia controla uma área aproximadamente equivalente à Bulgária, incluindo, logicamente, a Crimeia. Tudo que eles têm ali tem mais ou menos um tamanho da Bulgária e está obtendo os ganhos territoriais mais rápidos desde o início da guerra. Cada dia que passa, né, eles conseguem mais terreno, mais rapidamente, porque a Ucrânia está agora cada vez mais fraca. Né? Quanto mais essa guerra continua, mais território a Ucrânia perderá. Além disso, os europeus ficam de fora. Os europeus sind. Vejam só os líderes europeus sind. Os líderes mais importantes. Né? Aquele que esquece tudo, né? Olaf Scholz. Não se lembra de nada. Né? O Macronzinho, né? Que praticamente, né? Ele está numa poltrona bem solta, né? Então vocês veem que os europeus, claro que eles não fazem papel nenhum nessa jogada, né? Eles vão pagar, nós vamos pagar para isso, isso é lógico. A União Europeia não desempenha um papel importante em questões estrangeiras e geopolíticas e só é boa como gestora de folhas de pagamento. E vai ser bem isso, gente. Nós vamos pagar. Para Moscou, por exemplo, é um fato que Bruxelas, assim como Berlim, Paris e Londres, são, em última análise, apenas marionetes dos Estados Unidos e que, portanto, não faz muito sentido discutir as coisas com os europeus. A esse ponto nós chegamos, né, através de sanções, enfim, as sanções que foram colocadas contra a Rússia fizeram com que a Rússia teve que procurar outros mercados, virou as costas para os europeus e deixou
os europeus saindo da dependência russa, ficando com a dependência dos Estados Unidos e outros, e acabou perdendo tudo. Os europeus acabaram perdendo tudo, gente. E também a farsa no mundo, né? O rosto no mundo. Não faz muito sentido discutir as coisas com os europeus. Falando figurativamente, também se pode dizer que quando os adultos falam, as crianças devem permanecer em silêncio, gente. É bem isso, né? Agora Putin e Trump vão falar e os europeus, por favor, ficam lá no cantinho. Vocês não têm papel nenhum, vocês também não têm força nenhuma. Vocês fazem depois aquilo que nós decidimos. E ponto final. Forte abraço, gente. Mão no coração do Absurdistão, aqui diretamente da Alemanha. Até mais, queridos. Valeu.